Queridos, é para mim um grande privilégio, porque o maior privilégio que eu tenho na minha vida é o privilégio de servir a Deus. É o privilégio de falar com o Senhor, é o privilégio de poder servir a Deus. E servir a Deus é com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que nos fortalece é o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o crente em si, ele já é destinado à vitória. E isso é muito importante, que nós saibamos. Que nós tenhamos em mente, que nós tenhamos em nosso coração, e sabendo disso, termos a real ousadia. A ousadia no falar, a ousadia no ministrar, no viver. Eu sou pastor há quase 30 anos. Eu fui professor no Instituto Bíblico do Norte. Eu pastoreei por 23 anos no sudeste do país. E deles 20 anos em Cachoeiro de Itapemirim, me tornei cidadão Espírito Santense. Lá eu fui à Junta de Missões Nacionais, como diretor da Junta de Missões Nacionais. Depois fui eleito vice-presidente da Junta de Missões Nacionais. E hoje, atualmente, sou o supervisor da Junta de Missões Nacionais da nossa igreja. E a Junta de Missões da nossa igreja é um órgão da nossa denominação que cuida do trabalho de evangelização no nosso país, da pregação do evangelho no nosso país, em campos não alcançados, em cidades não alcançadas, em cidades que não têm um trabalho presbiteriano. Aí, se vocês soubessem, né, hoje nós estamos em apenas 1.600 municípios. Nós estamos apenas em 1.600 municípios, o que é muito pouco no patamar de mais de 5.700 municípios que existem no Brasil. Então nós precisamos alcançar 4.100 municípios aproximadamente. Um colega, para comemorarmos os 160 anos da igreja, me chamou para pregar no culto. Aí eu disse a ele, eu vou se ele prometesse que no domingo seguinte fizesse um culto de misericórdia. Nós iríamos agradecer pelos 160 anos e iríamos fazer o culto de misericórdia. Aí ele perguntou, mas por quê? Eu digo, porque Deus precisa ter misericórdia da igreja presbiteriana. Porque ainda falta 4, nós estamos aí esse tempo todo no Brasil, e ainda mais de 1.600, e ainda mais de 4.100 municípios não têm o trabalho presbiteriano. E quando no interior existem os trabalhos presbiterianos, é em estados como, por exemplo, Pernambuco, que teve o trabalho dos americanos em Garanhuns, é em Minas Gerais, que teve os americanos lá no Gama. Então, os americanos eles entraram para o interior do país. Nós, presbiterianos, preferimos o litoral. A gente gosta de praia, né? Parece que a gente gosta de praia. Então, hoje, 1.600 municípios, eles estão praticamente, 70% deles estão na parte litorânea. O interior ficou esquecido. Então, o Maranhão é um estado esquecido, o Piauí é um estado esquecido, né? E por aí vai, alguns estados que são completamente esquecidos, carentes do trabalho da presbiteriana. E hoje mais do que nunca, porque estão carentes de uma doutrina reformada, de um ensino bíblico, como é a nossa igreja. Mas, lamentavelmente, vivemos uma crise tão grande que hoje nós temos obreiros na Junta de Missões, dos 400 obreiros que a gente tem na Junta de Missões, alguns já têm mais de 70 anos de idade. São jubilados, são pastores jubilados que ainda estão nos campos pregando o evangelho porque os jovens não querem ir. Os jovens não se dispõem a ir. Os jovens, hoje em dia, já não ora mais, eis-me aqui, Senhor, envia-me.
Hoje o jovem já não diz assim, Senhor, eu quero te servir, eu quero ser um missionário, quero ir para um campo não alcançado. Há um crescimento muito grande de ir para Portugal, né? Há um crescimento muito grande de ir para a Itália, há um crescimento muito grande. E esses países precisam, sem dúvida alguma, precisam. Mas, com certeza, o interior do nosso país precisa e precisa muito mais. Né? Então, nós precisamos alcançar esse povo. Nós precisamos pregar o evangelho para esse povo. Nós precisamos chegar em cidades onde somos mal vistos. Os missionários são mal vistos quando chegam na cidade. E, às vezes, são perseguidos até por outras denominações cristãs. Né? Eu estava, desses dias atrás, consolando um missionário lá no estado de Alagoas, que quando ele vai fazer um trabalho, ele divulga na igreja que vai fazer um tipo de trabalho. Tem uma igreja também, que não sei como ele descobre, ele deve ter alguém infiltrado dentro da igreja, alguém próximo à igreja, que vai e faz um trabalho no mesmo lugar, começando um pouco mais cedo. Já pensou? A gente marca um culto na rua A, vamos fazer um culto na rua A, às 7 horas da noite. Aí essa outra igreja faz um culto na rua A, às 6h30 da noite. Simplesmente para causar dificuldade. Ou seja, a gente hoje está enfrentando fogo amigo. Né? O presidente disse que não era fogo amigo, era fogo inimigo mesmo. Porque quem faz uma coisa dessa é o inimigo. Né? Então nós precisamos orar pelos nossos missionários. Eles estão enfrentando lutas. Aqueles que estão perto de tribos indígenas, esses têm suas casas saqueadas. Os índios entram, levam o que eles querem e deixam lá. E o missionário não pode fazer nada. O missionário não pode fazer nada, fica caladinho. E aí a junta manda recurso, ele compra novas coisas, levam móveis, levam televisão. O que eles quiserem, eles levam. A hora que for, durante a luz do dia, e ninguém faz absolutamente nada. Então são lutas que enfrentamos aqui no nosso país para a pregação do Evangelho. Então, como é bom a gente poder ter um culto, uma igreja com ar gerado, com data show, com instrumentista, com série de coisas que nos favorecem. E de repente tem lá no interior do Pará uma igrejinha sendo plantada, onde não tem absolutamente nada, recursos muito poucos, mas já está lá, cantando os hinos que nós cantamos, orando, fazendo parte, crescendo, né, para um dia se tornar a igreja. Então a obra missionária ela é maravilhosa. A igreja precisa pôr os olhos na obra missionária como um grande bem para a vida da igreja. Torna a igreja saudável. A igreja missionária é uma igreja saudável. A igreja missionária é uma igreja que cresce, que se expande. Nós temos aqui no estado de Pernambuco, a junta não tem um campo exclusivo no estado de Pernambuco. Isso é uma bênção. Eu fico muito feliz por isso. Porque os campos missionários que hoje a junta tem aqui no estado de Pernambuco, todos eles são parcerias com igrejas daqui do estado de Pernambuco. Né? No sertão e também aqui na zona da mata, nós temos igrejas que têm parcerias com a junta de missões e tem o seu campo. E é bom ter uma parceria, ser parceiro. Porque, de repente, quer construir, a junta ajuda. Quer comprar um terreno, a junta ajuda. Por quê? São parceiros. E os gastos reduzem os gastos. E aumenta-se a condição de investimento. Então, nós louvamos a Deus, né, por essas igrejas, né, como a igreja de Serra Talhada, né, é uma igreja missionária que tem plantado igrejas no sertão, na cidade de Calumbi. Né? Nós louvamos a Deus por isso. Por igrejas que dizem assim, não, nós podemos fazer. É possível fazer. É possível fazer. A maior preocupação nossa, na maioria das vezes, quando vai se começar um trabalho missionário, é a questão do custo. Né? É a questão do custo. Aí a gente conversa com Deus e diz assim, Senhor, ajuda aí. Ajuda a gente a manter esse trabalho. A gente queremos fazer, queremos participar, queremos nos envolver. Queremos plantar uma igreja ali para a glória do teu nome.
e às vezes, na maioria das vezes, de uma forma maravilhosa, vem os recursos de onde a gente menos espera. Porque Deus é um Deus de milagres. Não é verdade? Nas Escrituras Sagradas não encontramos tantos milagres que ficamos maravilhados, ficamos encantados. Eu gosto muito de um dos milagres muito conhecido nas Sagradas Escrituras, que é a pesca maravilhosa. E eu fico feliz porque a Sociedade Bíblica do Brasil ela foi muito sábia quando colocou a pesca maravilhosa, usou o termo pesca maravilhosa. Por que maravilhosa? Não só por conta da quantidade de peixes, mas por conta do que aquilo quem fez foi Deus. Tudo que Deus faz é maravilhoso. O homem não faz nada maravilhoso. O homem faz as coisas boas, o homem faz as coisas bem feitas, mas maravilhoso só Deus. Essa palavra maravilhosa, maravilhoso, só cabe às criações do Senhor. Então, é isso que a gente olha no texto, algo que aconteceu num dia como outro qualquer. Aqueles homens saíram para pescar naquela noite, trabalharam a noite inteira, não pescaram nada. Você aí passa a ver uma grande coisa, que muitas vezes causa tristeza e às vezes muda até o curso da nossa vida, que é as frustrações, né? Tem pessoas que mudam o curso de suas vidas por conta das suas frustrações. Se frustram com alguma coisa, mudam o curso da sua vida, vão fazer outra coisa. E às vezes as coisas nos acontecem, a gente nem entende o porquê das coisas nos acontecerem. Eu não sei o que foi que aconteceu naquela noite. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei porque os peixes não foram para a rede. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei porque aqueles homens que tão experientes pescadores tiveram aquela noite tão ruim de pesca. Nem um peixe. Que pescadores são esses? Né? Uma vez eu brinquei muito com os jovens da minha igreja que eles resolveram pescar e não pescaram nada. E aí eu disse aí, mas você podia ter passado lá naquela loja lá, tem peixe, vocês compravam um peixe, trazia, pelo menos isso. Não pescaram absolutamente nada. Claro, eles estavam ali numa questão esportiva, né? Numa questão de lazer. Aqueles não, aqueles estavam para sustento da sua família. Aqueles trabalhavam para o sustento da família. Pescar era algo importante na vida deles. Por que não dizer, talvez, aquilo que de mais importante eles faziam com as suas vidas? Eles eram pescadores. E aí aquilo não deu certo. Pescar não deu certo. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, é o texto que se encontra essa palavra. Né? Você pode acompanhar, você já conhece, você já ouviu essa história, você sabe, é capaz de saber contar essa história. Né? Então, a palavra de Deus nos conta de uma forma muito interessante que a Jesus aconteceu que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Isso já me chama muita atenção no texto. A multidão, veja só, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Será que as coisas mudaram? Eu, particularmente, eu entendo que não. Eu entendo que se mudou a forma de se pregar. Hoje as pessoas não estão aí pregando a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão aí pregando um evangelho falso, enganando a muitos por meio da palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus verdadeiramente é pregada, quando a palavra de Deus verdadeiramente é ensinada, o Espírito Santo de Deus produz frutos. Nós precisamos clamar ao Senhor, orar ao nosso Deus, para que dos nossos púlpitos a pregação que venha seja a pregação da palavra de Deus e não pregação de homens. Não pregação com sabedoria humana, mas pregação com sabedoria do Espírito. Porque quando o Espírito Santo de Deus fala ao coração do homem, o Espírito de Deus transforma o coração do homem. Então anelamos, sim,
pregadores que preguem a palavra de Deus com a autoridade do Espírito, não pela capacidade intelectual, não pelos diplomas que tiveram ao longo dos cursos da área de teologia, mas pela ousadia do Espírito Santo. Entendendo que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É aqui diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E ele estava junto ao lago de Genezaré, né? É o mar da Galileia, se chama Lago de Genezaré. É por conta da cada praia que se tem, mudava-se o nome. E aqui Jesus estava então em Genezaré. E aí diz a palavra de Deus que Jesus viu 2 barcos junto à praia. Hoje talvez vocês foram à praia, vocês passearam, vocês viram muitas coisas, né? Talvez vocês olharam as coisas sem observá-las. Eu sempre vejo o seguinte, que Jesus nunca olha para as coisas por um acaso. Jesus, quando olhou para aquele barco, Jesus olhou de uma forma diferente. Jesus, ao olhar para aquele barco, Jesus olhou de forma diferente. Jesus, quando olha para nós, Jesus olha de uma forma diferente. Precisamos orar ao Senhor que Jesus ponha os seus olhos em nós, que Jesus olhe para a nossa vida, que Jesus olhe para a nossa família, que Jesus olhe para nós. E Jesus olhou para aquele barco. E o que Jesus viu naquele barco? O que foi que Jesus... Será que não tinha outros barcos ali? Será que não tinha? Não, porque Jesus não olha por um acaso para as coisas. Jesus olhou para aqueles barcos porque viu naqueles barcos homens que estavam levando em seu coração uma certa frustração, uma certa decepção, uma certa preocupação. Aqueles homens estavam ali frustrados, trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, desceram do barco, desceram do barco e estavam lavando as suas redes. Jesus então se aproxima deles. Sabe por quê? Porque Jesus se aproxima de pessoas que precisam dele. Se você verdadeiramente precisa de Jesus, se você verdadeiramente precisa de Jesus, Jesus vai se aproximar de você. Jesus vai se aproximar de você para mudar o curso da sua vida. Jesus vai se aproximar de você para mudar a sua história. Jesus vai se aproximar de você para fazer de você uma nova criatura. Jesus vai se aproximar de você para transformar o seu coração. Jesus se aproxima justamente com propósitos eternos. Na vida, tudo que a gente faz e tem feito, a gente faz as coisas pensando no aqui e agora. Não é? E eu quero dizer uma coisa para você. O que você tem feito hoje? Qual valor vai ter no último dia da sua vida? O que você anda fazendo hoje? Qual valor vai ter no último dia da sua vida? Hoje você se esforça por tantas coisas. Essas coisas que você hoje tanto se esforça, tanto dá valor, são tão importantes para você. Qual valor vai ter no último dia da sua vida? Você hoje corre, você faz de tudo por coisas materiais, por situações. Essas coisas, no último dia da sua vida, vai valer a pena? Saiba disso que vai chegar o último dia da sua vida. E naquele dia, você vai descobrir o que verdadeiramente valeu a pena na sua vida. Porque a gente, às vezes, na vida, a gente faz as coisas correndo atrás de muitos. Né? Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Uma história. Era para você entender um pouco. Era um belo dia, um homem acordou em casa cedo. Ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ter um banheiro bonito na sua casa. E aí, então, ele juntou um dinheirinho para fazer um banheiro bacana na sua casa, porque ele viu um banheiro bonito no lugar que foi, e ele disse, eu queria um banheiro desse. E aí ele, então, juntou dinheiro, conseguiu comprar revestimento, comprou as louças, comprou tudo para o banheiro e mandou fazer um banheiro bonito. Gastou tudo que tinha para fazer aquele banheiro bonito. Foi feito os rejuntos, tudo direitinho, a ducha nova, e aí ele teve que esperar um pouquinho para o rejunto secar para usar o banheiro pela primeira vez. E chegou o dia dele usar o banheiro, realizar o seu sonho, aquele sonho que ele tinha de momento.
E quando ele ligou lá o registro, viu um vazamento. E naquele vazamento ele teve que quebrar as pedras e o banheiro ia ter que ficar uma marca, porque os revestimentos não tinham mais a conta de estoque que ele tinha comprado. Aí ele ficou aborrecido, foi para a cozinha reclamando, chegou lá falando, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí a esposa dele ouviu, depois ela disse assim, amor, quero te dizer um negócio, o gás acabou. Eu não sei se lá na sua casa, né? Entendeu? Às vezes o gás acaba justamente naquele dia que você mais precisa. E lá acabou o gás. E aí ele ficou aborrecido, não ia poder tomar café, foi-se embora para o trabalho. Entrou, abriu o portão da garagem, entrou no carro, quando deu partida no carro, o carro fez nhom, nhom. O carro não pegou, ele desceu do carro, entrou dentro de casa, brabo com a esposa, ficou lá dentro, disse, eu não vou trabalhar hoje, porque se eu sair vai cair um raio na minha cabeça, alguma coisa, está tudo dando errado na minha vida. Está tudo dando errado na minha vida. As coisas não dão certo, está tudo muito difícil. De repente ele... portão da garagem para tirar o carro, não foi? E entrou brabo dentro de casa, esqueceu de fechar o portão, entrou dois camaradas de capacete e o vira a conversa todinho. Aí meteram o revólver, o dinheiro ou a vida? Que foi que eles disseram? A vida. Porque viver vale muito mais do que 5 milhões. Não é? Viver vale mais do que 5 milhões. Se Deus fizesse... Às vezes a gente está querendo tanto uma coisa. E Deus dissesse, tá bom, eu vou te dar. Eu vou te dar o que você está querendo. Você está querendo, eu vou te dar. Mas daqui a 5 dias eu vou tirar a tua vida. Você fechava o negócio com Deus? Hein? Mas você não quer tanto uma coisa, gente. Ele vai te dar. Quer tanto isso, ele vai te dar. Mas daqui a 5 dias ele vai tirar a tua vida. Você quer... Mas eu queria, que aí eu tava com um negócio com Jesus, eu ia pra glória. Pois é, minha irmã, mas imagina só. Imagina só. Que quer isso, então veja só. O que é que você quer tanto? Tão importante assim? Porque a vida é boa. O apóstolo Paulo diz que morrer estar com Deus é muito bom. Mas enquanto está aqui, está servindo a Ele, que é infinitamente melhor. Coisas que os anjos almejaram. Coisas que os anjos almejaram. Então viver é a coisa melhor que nós podemos ter nesse mundo. E aí no dia final da nossa vida, nós vamos prestar conta dessa vida que nós temos. E às vezes o nosso coração está preso a coisas. Nosso coração precisa ter ao Senhor, estar preso ao Senhor. Porque preso ao Senhor, nós teremos paz em nosso coração. Preso ao Senhor, nós estaremos servindo a Ele com alegria. Nós estaremos pregando o Evangelho dia a dia, nós estaremos testemunhando, nós estaremos falando do amor de Deus. Aí diz a palavra de Deus que Jesus chegou junto daqueles homens frustrados, aqueles homens que trabalharam a noite toda, e disse, põe o barco a largo. Põe o barco nessa posição, Marlon. Eles colocaram, Jesus subiu e começou a ensinar as multidões. Eu tenho uma curiosidade. Se eu chegar no céu, se puder fazer esse negócio lá, eu vou querer perguntar, que isso é um dos textos, pastor, que eu tenho uma curiosidade do que Jesus estava ensinando aqui nessa hora. Eu fico pensando que Jesus estava ensinando aqui. Jesus ensinando certamente as coisas do reino de Deus que ele mais fazia, né? Então Jesus subiu ali naquele barco e começou a ensinar. E Jesus foi ensinando. E aí a gente não pode se esquecer que Pedro estava ali junto, ouvindo o que Jesus ensinava. E Jesus então começou a ensinar. E Jesus ensinando e Pedro ouvindo os ensinos de Jesus. E depois de ouvir muitos ensinos de Jesus, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, lança as redes. E Pedro diz, mestre, trabalhamos a noite inteira. Isso aí é um testemunho de Pedro. Eu nunca digo que é Pedro fazendo objeção. Mas Pedro dando um testemunho que serviu para mim e serve para todos aqueles que creem no poder de Deus. Pedro disse, olha, trabalhamos a noite inteira, mas sob a tua palavra, na direção da tua palavra, não apenas do Senhor mandar eu lançar as redes,
Mas de tudo aquilo que eu ouvi o Senhor falar, de tudo aquilo que eu ouvi o Senhor falar, e a gente ouve Deus falando para a gente domingo após domingo, e chega na segunda, na terça-feira, às vezes nós nos esquecemos do que Jesus ensinou. Nós desprezamos os ensinos de Jesus, nós nos esquecemos, a gente é capaz de lembrar da roupa que o irmão usou no domingo passado, mas não consegue lembrar do que o pastor pregou no domingo passado. Às vezes a gente vai olhar e diz, nossa, Heitor está com a mesma roupa de domingo passado, mas não consegue lembrar do que o pastor pregou no domingo. E Jesus então ensinou, e Pedro disse, sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor tem me ensinado, sobre o que o Senhor tem dito para mim, eu lançarei as redes. E Pedro lançou as redes. Eu não acredito que Pedro imaginasse que ia pegar tantos peixes assim. Eu não acredito que Pedro imaginasse que o resultado seria tão grande assim. Ou que o resultado fosse maravilhoso daquele jeito que foi. E a palavra de Deus diz que ele lançou, foi tanto do peixe, que ele chamou outro barco para juntos poderem colocar, e quase que os dois barcos foram a pique. E naquela hora Pedro então gritou, Pedro então naquela hora olhou e disse assim, Senhor, sai de mim porque sou pecador. E essa é a grandeza. Sabe qual é a grandeza do homem? É reconhecer os seus miseráveis pecados. Você não é melhor do que ninguém. Pedro não era melhor do que ninguém. Não importa quão maravilhoso tenha sido o que Deus fez na sua vida, você não é melhor do que ninguém. Não importa quão milagre Deus tenha realizado na tua vida, você não é melhor do que ninguém. Pedro, depois de ter feito tamanho, Deus lhe deu a bênção. Ele reconhece que é um pecador. E eu sempre, um dos personagens das Escrituras que eu mais admiro, sem dúvida nenhuma, é Pedro. É Pedro. Porque geralmente quando as pessoas falam de Pedro, lembra logo que ele negou a Cristo. Né? Porque naturalmente nós temos a mania de olhar para os erros dos outros. Quando fala sobre Pedro, a gente já pensa daquele que negou a Cristo. Mas quando a gente fala de Pedro, a gente se esquece daquele que andou sobre as águas. Quando a gente fala de Pedro, a gente se esquece daquele que disse assim, sobre a tua palavra, eu vou te obedecer. E até mesmo quando a gente fala de Pedro, a gente se esquece daquele que chorou amargamente por conta dos seus pecados. Quando foi a última vez que você chorou amargamente pelos seus pecados? E eu não vou sair na defesa de Pedro não, pastor. Mas eu vou analisar em poucas palavras quais foram os pecados de Pedro. Pedro negou a Cristo. Sabe como foi que Pedro negou a Cristo? Dizendo assim, não conheço. E às vezes os nossos atos falam para as pessoas que a gente também não conhece Jesus. Pedro disse, eu nunca vi. E as nossas palavras, muitas vezes, demonstram que realmente a gente não tem nada com ele. E Pedro, então, chega no final, reclamando, as pessoas chegam e dizem assim, tu és um deles. Porque falas como um deles. Aí vem aqueles que, os teólogos, que dizem, por causa da linguagem, da região, né? Como seria bom se as pessoas olhassem para nós e reconhecessem Jesus em nós pelo nosso modo de falar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente tenha a capacidade de chorar amargamente. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores.
Não somos em nada perfeitos nem melhor do que o outro. E por essa razão temos que dobrar os nossos joelhos dia a dia e clamar por misericórdia diante de Deus. Daquilo que deixamos de fazer, daquilo que não deixamos de ouvir. Porque às vezes, ver o pregador, tá ouvindo o que ele está falando, muitas vezes deixamos de ouvir verdadeiramente. Só para encerrar, há uma história que eu gosto muito, talvez até vocês conheçam. O pregador chegou na igreja, já depois de tantos anos pregando na igreja, ele chega na igreja, a hora do pastor pregar. Aí o pastor chega no púlpito, puxa da parte de baixo do púlpito uma bacia com água, uma espuma de barbear e um aparelho de barbear e começa a fazer a barba no púlpito. O pastor pega o espelho e começa a fazer a barba no púlpito. E o pastor vai fazendo a barba. E aí começa um adolescente a rir, um jovem rir por ali e tal. Um presbítero já olha para o outro, nosso pastor endoidou, vamos ter que trocar de pastor. E aquele negócio todo, aí o pastor terminou de fazer a barba, enxugou, já a gente rindo, já a gente sem entender nada. O pastor guardou tudo embaixo. Aí pegou a Bíblia e leu João 3,16 e disse, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo está lá fora. As pessoas que precisam crer estão lá fora. E nós sabemos desta verdade. E precisamos anunciar essa verdade, para que aqueles que creem glorifiquem a Deus. Que Deus abençoe a todos. E foi embora. Terminou o sermão. Durante a semana, até quem não foi na igreja ficou sabendo o que aconteceu. O quê? Que o pastor fez a barba no púlpito. Até o povo da empresa lá de trabalhar. O povo da empresa, a patroa, o patrão, todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido. Aí no domingo seguinte o pastor chegou e disse assim, o que foi que aconteceu domingo passado? Todo mundo comentou lá fora para alguém o que o pastor tinha feito aqui. Por que será que a gente não comenta para as pessoas o que a gente ouve? Por que a gente não transmite a mensagem que Deus colocou no coração do pastor para que outros ouçam e se convertam e tenham o desejo de vir e congregar conosco e a nossa igreja cresça para a glória do nome do Senhor? Nós temos essa responsabilidade. No círculo da evangelização é muito simples. Qualquer um de vocês aqui tem mais amigos que precisam ouvir a pregação do evangelho do que o pastor. Isso é dado de pesquisas. É dado de pesquisas. Na análise de um diagnóstico de evangelização, você tem muito mais amigos que estão perecendo, pessoas mais próximas de você que estão perecendo, do que o próprio pastor. É interessante isso, né? Aí por essa razão, a palavra de Deus que nós ouvimos, nós precisamos levar para os outros. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração de vocês e que vocês descubram o quão importante e maravilhoso é vocês no plano
que Deus tem de fazer a igreja crescer. Que Deus nos abençoe.